Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso possa habitar em nossos corações, de maneira em que nós sintamos a abundância da sua graça em nossa vida por meio de Cristo, presente espiritualmente em cada um de nós. Amados, hoje, terça-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Antes, vamos aqui recapitular o que a gente viu ontem, na segunda-feira, nas perguntas 3 e 4. Nós aprendemos ontem que Paulo diz que, no momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, os que estiverem justos, por ocasião da vinda de Cristo. Os justos que estarão vivos serão transformados, Existe uma época, uma data específica, um momento específico, que é o último instante, ao soar da última trombeta. Aqui, a última trombeta aqui trombeta que está ligada à questão de guerra, de conflito, ou seja, ao final do último conflito, aí sim, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão já em corpos incorruptíveis, e os justos que estarão vivos serão transformados num piscar de olhos, que é a linguagem que Paulo usa aqui, num abrir e fechar de olhos. Então, e vimos também na quarta pergunta de ontem, quando Paulo diz que no momento em que o nosso corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade, no momento em que o nosso corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra profética, que foi escrita lá em Isaías 25, verso 8, A morte foi tragada, pela vitória. A vitória, como uma fera muito superior, a sua presa vai lá e traga, vence. Tragar quer dizer engolir, esconder dentro de si, de tal maneira que ela nunca mais vai aparecer. Porque quem já viu um gato que devora um rato, o rato voltar, Não existe mais isso. Não tem mais como voltar, Foi tragada, é o termo que Paulo usa de forma assim, mostrando claramente a completa extinção da morte, a eliminação completa, nunca mais ela vai retornar. Então, hoje, na terça-feira, a primeira pergunta de hoje, a quinta pergunta da lição, diz assim: quais perguntas faz o apóstolo Paulo a respeito da morte? E por qual razão Paulo faz esses questionamentos? Claro que, quando você faz esses questionamentos, quer levar o povo à reflexão, Deus nunca faz, a maioria das perguntas, muitas vezes as perguntas do Senhor são perguntas muito óbvias, que para nós se tornam até muito bobas, muito infantis, sem sentido até, Mas não é. O que o Senhor quer com essas perguntas simples é nos fazer pensar, porque o mundo tenta conduzir a nossa mente para coisas grandiosas, fantásticas e ilusórias, e a gente esquece as coisas básicas. E o Senhor está sempre fazendo perguntas muito simples para nos fazer pensar. E aí é onde reside a sabedoria, é onde cessa a nossa busca, é onde nós vamos ser preenchidos daquele vazio, existencial que os seres humanos têm. Pois bem, então que pergunta é essa? Paulo diz assim em 1 Coríntios 15, 5, ele diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui tem duas perguntas. E essas duas perguntas, não é Paulo que está fazendo a igreja de Corinto. Na verdade, Paulo está dizendo que é Cristo quem vai fazer essa pergunta naquele dia. Naquele dia, a vitória, quem é que personifica a vitória? O Senhor Jesus, o grande vencedor. Lá no livro do Apocalipse, na mensagem à igreja de Éfeso, a primeira igreja, e coincidente também com a abertura do primeiro selo, aquele cavaleiro,
está montado num cavalo branco, né? Que aponta para o início da igreja vitoriosa em Cristo, ele sai vencendo e para vencer. Tem, ninguém venceu a morte inicialmente até agora, a não ser Cristo. Ele é o primeiro. Então, o vencedor, o modelo é ele, não tem outro. Vitória está relacionado a Cristo, né? Então, quando o texto diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Quem é o vencedor que está perguntando? Quem é o vencedor que venceu a morte? Que está agora quase como uma ironia, ironizando com a morte aqui. É como se fosse uma pergunta irônica. Cadê você? Você não andava matando todo mundo aí na terra? Você não andava humilhando os seres humanos aí na terra, né? Duvidando do poder de Deus? Cadê você agora? Mata esses santos aí. Agora mate esses santos que se tornaram incorruptíveis. Qual é a força, morte, que você tem agora contra esses corpos que estão agora incorruptíveis? O que é que tu pode pelo menos arranhá-lo? Você nem existe mais para ele, para este corpo, para essas pessoas. Você não é nada para estas pessoas que agora estão nesse corpo incorruptível. Essa é a pergunta irônica, né? É uma pergunta irônica, mas cheia de verdade. Não é uma pergunta irônica com a ironia dos seres humanos, né? A ironia dos seres humanos, assim, em querer o espírito de vingança, o espírito de humilhação. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver aqui para mostrar que a morte hoje, ela já está vencida. É para que os seres humanos hoje, ao lerem isso aqui, não fiquem com medo da morte. Não fiquem achando que ela é maior do que Deus, que ela venceu tudo. Não. Já a morte é algo que tem prazo de validade. Ela vai chegar ao seu fim. Ninguém pode, o cristão de verdade, o cristão genuíno, ele não pode estar com medo de morte, não. Morte é algo que já está vencido em Cristo Jesus e é uma garantia, é questão de tempo para que ela definitivamente desapareça. Ninguém se lembra mais nem dela, né? Olha que coisa linda aqui. Por isso que ele faz essa pergunta. A segunda pergunta ele diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, o aguilhão é algo como um arpão, que tem uma ponta que fura, que dói muito, né? Que machuca. Aguilhão é um arpão, é um anzol, a ponta de um anzol, né? Aquela lança que você joga no peixe, atravessa o peixe do outro lado, não vem mais porque tem uma trava do outro lado. Aquilo é o aguilhão, né? E aí ele pergunta, cadê? Tu não ficava ferindo o povo, fazendo o povo chorar, o povo sofrer, né? As pessoas quando perdem seus entes queridos, né? A saudade dói tanto que as pessoas choram. Esse aguilhão da saudade não existe mais, não? Não, foi tudo vencido em Cristo Jesus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a sexta pergunta, que diz assim, qual a conclusão que o apóstolo Paulo chega a respeito do que é a morte e o que significa dizer, o que significa quando Paulo diz assim que a força do pecado é a lei, né? O que ele está querendo dizer com isso? Pois bem, o versículo agora é o 56, que diz assim, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Veja que no texto anterior, ele diz, onde está o morto teu aguilhão? Aí ele pergunta, ele diz aqui agora, onde está o teu aguilhão? Né? Ou seja, a Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? Ou seja, como é que se paga ao pecado? Se paga ao pecado com a morte. O pecado ele só se torna satisfeito quando alguém morre. A justiça só é feita ao pecador quando ele morre. O salário do pecado é a morte, está muito claro lá. Então, quando a Vitória pergunta, ô morte, cadê o teu aguilhão? Né? Está dizendo assim, morte, cadê o teu credor? Aquele que ficava cobrando, né? Que ficava trazendo você aí e cobrando as pessoas. Cadê? Não tem mais. Por quê? Cadê o pecado? Ah, não tem mais pecado. Não é? Não existe mais pecado. Porque esses santos agora vão viver para sempre restaurados
né, conhecendo o bem e o mal, restaurados completamente, e aí não pecarão mais. Não tem mais aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. Cadê o teu aguilhão? Não tem mais. Foi vencido, destruído, quebrado, esmiuçado, né, por Cristo. E a segunda afirmação é que Paulo diz assim, ó, a força do pecado é a lei. Alguns teólogos, ligados a, eu chamo a teoria da graça barata, né, se utiliza desse verso olhando para a lei como se a lei fosse algo ruim, algo mal. Ora, quem é que deu a lei? Foi Satanás ou foi Deus? Deus daria algo mal para seu povo? Não. Então a lei nunca é mal, nunca é mal. O próprio Paulo, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 7, versículo 12, do 10 ao 14, ele vai dizer assim, do 10 ao 12, ele vai dizer assim, ó, porque a lei é santa, olha, se é santa, é mal ou é boa? E o seu mandamento que está dentro da lei é santo, justo e bom. Que coisa, olha só. Aqui ele está falando da morte e do pecado. Paulo está falando ali da lei e do mandamento, a mesma coisa. Qual é o braço do pecado? A morte. Qual é o braço da lei? O mandamento. Então, se a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, então o que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Paulo não está dizendo que é culpa da lei porque o pecado existe. Negativo. Paulo não está dizendo isso, não. O pecado existe por culpa do homem. A lei não é quem obriga o homem a pecar. Olha só. A lei é quem diz se tem pecado ou não. A lei é a lupa. A lei é o diagnóstico. Agora, imaginemos o seguinte, que alguém, numa cidade, que todo mundo morre, né? Está morrendo todo mundo lá daquela cidade, um vilarejozinho pequeno, estão morrendo porque estão usando uma fruta ali envenenada, que ao longo do tempo, 10, 15 anos, essa fruta vai criando um câncer no estômago e a pessoa morre. Aí pronto, está lá todo mundo morrendo. E vai morrendo, as pessoas não chegam aos 35 anos de idade, está todo mundo morto. E chega alguém e diz assim, olha, vou escrever aqui um tratamento para vocês e vocês não podem comer mais dessa fruta, porque essa fruta ela tem toxinas que vai criando no estômago uma úlcera e um câncer, e vocês estão morrendo tudinho assim. Aí o povo vai dizer, não, essa receita, esse diagnóstico, esse livro aí é mau, porque a fruta é deliciosa, a gente vai continuar comendo essa fruta. Todo mundo não vive sem comer, porque é muito deliciosa, é muito gostosa, é muito doce essa fruta. A gente não quer essa sua conversa não, que não. Esse seu livro aí é mau, essa sua receita é mau, a gente não quer não, a gente quer continuar morrendo. É mais ou menos isso, quando o povo enxerga que esta receita, que tem a cura para a morte, é algo mal porque vai lhe tirar o sabor da boca. É a mesma coisa, né? Ora, a força, olha só, qual é a força que aquela fruta tinha sobre aquele povo? É que a força dela era tão grande com o povo que ela tinha pegado o povo pelo paladar. O povo sabia que aquilo ia morrer comendo aquilo, mas a força dela estava no paladar, estava no sabor, estava na fruta. A mesma coisa aqui, a força aqui do pecado, o problema aqui não é a lei. A lei não é o problema, aqui é o pecado. Agora, por que o pecado ganha força na lei? Porque a lei diz assim, olha, preste atenção, se você comer, você morre. Não foi dito isso para Eva? Então quando alguém peca, o que é que o pecado faz? Vai lá diante de Deus e fala assim, olha, estou cobrando somente o que sua lei diz. Pronto. É aí que o pecado ganha força. Porque o pecado todo errado, ele vai se usar da justiça para condenar o errado. Aí está a força. Se a lei não existisse, é como o povo do vilarejo continuaria morrendo aos 35 anos sem saber por que morria. E o problema não estaria resolvido. A lei é boa, porque ela vem trazer vida.
A palavra de Deus, a lei de Deus, ela vem trazer vida. Basta fazer o que ela diz. O próprio texto da Escritura Sagrada aponta com clareza no Antigo Testamento. Se vocês guardarem os meus mandamentos, andarem nos meus estatutos e obedecerem às minhas leis, então a vossa terra será saudável e vocês terão saúde. Ora, como é que uma lei dessa é ruim? Claro que não. Então, nós precisamos entender aqui o que Paulo está dizendo. O pecado só tem razão porque existe uma lei. E o pecado cobra isso da lei. Olha, está escrito que se você matar alguém, você é assassino, você é réu de morte também. Ele vai cobrar isso. E o diabo, ele é danado para cobrar isso. Ele não segue a lei, ele não ama a lei, mas se é para matar alguém, ele vai lá na porta da lei bater para cobrar que seja cumprido o que está escrito. Por isso que a força do pecado está na lei.